Esta consciência ecológica que é tão importante. Antes da gente ir para o intervalo, acho que, conforme o andar da conversa, de uma consciência ecológica, de uma ecologia, preciso também passar hoje por uma ecologia humana, não é? Porque se o ser humano não muda, de fato o planeta sofre. O processo tem que ser simultâneo. Mudar a mentalidade, ampliar a sensibilidade e fazer gestos. E à medida que a gente faz gestos, vai tomando consciência. Eu vi uma experiência tão bonita de uma escola técnica no interior do Ceará. Os alunos escolheram um projeto socioambiental que consistia em reaproveitamento daquelas caixinhas de leite de suco, de Tetra Pak. Então os alunos estudaram e fizeram mantas para proteger o telhado das casas dos bairros pobres. Com isso, nós tivemos redução de até 8 graus no sol a pino, na temperatura, no conforto térmico das casas. Então, olha que interessante. Você reduz a produção de lixo, porque essas caixinhas iam para o lixo, ajuda as pessoas a começar dos mais pobres e cria consciência ambiental. Então, há iniciativas muito bonitas no Brasil, nessa área ambiental, e nós estamos felizes com isso. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí, vamos continuar com a nossa conversa. Claro, no terceiro bloco, aqui já foi bastante iluminado o que deve ser feito, a consciência que se deve ter, mas no próximo bloco nós vamos verificar aí, em termos de passos muito concretos, que eu, você, nós, governo, possamos fazer então para melhorar essa situação, tá certo? Um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre a ecologia, não é? A mudança climática, mas a questão que fica aqui de fundo é: o planeta tem mudado, o clima também, mas e o ser humano? Nós temos verificado aí que as conferências, aqui inclusive citadas, a última ocorrida em dezembro do ano passado em Durban, na África do Sul, foi feita muita proposta, mas aqueles que de fato têm que pôr a mão na massa, a gente verificou que muito pouco estão querendo fazer. E o detalhe, né? Prolongando isso cada vez mais. Que nós falávamos já até 2012, já passou para 2015 e alguns já estão falando até em 2020 para diminuir os índices, não é, de poluentes. Estamos falando aqui de Estados Unidos, países como China, que é o país mais poluidor no mundo, em parceria com os americanos, mas nós, Brasil, também não estamos fora desse contexto. Então, nós queremos aqui no terceiro bloco, não é, conscientizar, especialmente você que está nos acompanhando, o que nós, cidadãos, população, sociedade, igreja, o que nós podemos fazer em termos de ações bem concretas. Antes, porém, vamos aqui às ruas mais uma vez, porque as pessoas também, aqui no programa Em Pauta, opinam e opinam bem, não é? Então, perguntamos o que você faz para evitar, por exemplo, o efeito estufa. Vamos ver o que as pessoas responderam. Moço, eu sou de uma época que a gente não estragava o meio ambiente. A gente não tinha tantos descartáveis, igual tem hoje. A gente ia a pé, a gente não pegava o carro para ir a 2 quarteirões de distância. Então, essas coisas, então, eu já sou habituada a fazer isso. Então, eu não estragava, igual a geração nova. Tem 1000 coisas, 1000 brinquedos, deixa todas as luzes acesas. Olha, tem várias formas para ajudar, entendeu? Principalmente economizar a água, a luz. Conscientização, não jogar lixos em valas, não jogar lixo na rua. Eu reciclo. Muita coisa, jogo lixo na rua, não fico muito tempo no chuveiro, que mais? Acho que só isso. Contribuo um pouco, mas contribuo. Não destruo. Nós temos um lugar maravilhoso que a gente já devo ter plantado umas 15 ou 20 árvores lá em casa.
Isso tudo contribui. Preocupo demais em não jogar lixo fora da janela do carro. Isso é uma preocupação que eu ensinei para eles, que são meus filhos, para meu marido, para todo mundo. Então, eu acho que isso é uma contribuição muito grande. Normalmente faço coleta seletiva, não jogo as coisas, os lixo na rua, nada disso. Eu procuro preservar, não depredar a árvore. Tá, o Frei Moser irmão Afonso, tem uma coisa interessante que foi falado aqui, não é, pelos nossos cidadãos, o seguinte: geração nova e geração antiga. E aqueles que foram entrevistados, assim com uma idade um pouco mais avançada, Frei Moser, então a chamada geração antiga, tinham, parece que, uma sensibilidade ecológica muito mais apurada. E a geração nova, essa geração multimídia da velocidade, cultura do descartável e etc., parece que perdeu. Isso procede mesmo? Você percebe isso também? Não sei, eu falei, olha, eu me senti um pouco surpreso das observações, mas começo a perceber que essas pessoas mais experientes, não é? Elas realmente estão colocando um dedo na ferida. A mecanização, a automação de tudo, a facilidade com a qual nós destruímos, construímos e, sobretudo, eu diria, o mundo da informática nos leva até, claro, o exagero. Uma coisa é você aproveitar, é uma maravilha, mas o exagero leva a pessoa a se alienar. Nem tem mais tempo para passear no jardim, não é? A criança que brincava na roça, que tinha árvore lá para pegar o fruto, quer dizer, nada mais disso. E, vamos dizer, uma nova geração, ela nem sabe mais o que é um cavalo, ela precisa ir ao jardim zoológico, mas aqui não tem, então tem que ir a São Paulo, ou não sei onde é que tem, não é? E assim vai. Em outras palavras, é um contexto diferente, sem dúvida. Sim. Eu vejo o seguinte: as novas gerações, elas têm um índice de consumo maior. E isso tem um impacto no meio ambiente e, naturalmente, também na geração dos gases de efeito estufa. Mas o trabalho de educação ambiental que hoje se faz nas escolas, em outros ambientes, tem suscitado uma sensibilidade ecológica das novas gerações de crianças e adolescentes. O que eu acho que é importante aqui, por exemplo, que a meninada passa um enorme tempo diante do computador, é verdade. Mas é muito importante que as famílias, as escolas, as igrejas ocasionem experiências dessas pessoas, por exemplo, em áreas de conservação. Hoje toda a cidade tem parque. Se não tiver, é importantíssimo que os vereadores, a começar dos vereadores cristãos, consigam garantir esses espaços públicos de área de conservação, que a população utilize. Então, um passeio num parque ajuda muito a criar aquilo que é a sensibilidade, né, o encantamento que nós falamos e também a indignação. Então, ver o rio da sua cidade, ir lá ver como é que está a qualidade da água do rio, fazer pesquisa sobre isso. Então, eu acho que há possibilidades de despertar e aumentar a consciência ecológica. As entrevistas aí, vocês perceberam? Você falou do transporte. A questão do transporte é fundamental hoje, a mobilidade urbana. Um dos fatores que está no Brasil relacionado à emissão de gases de efeito estufa é o aumento de carros em circulação, a emissão de gases que vêm dos carros. Então, se a gente pode evitar de andar de carro, de andar a pé, de bicicleta, de ônibus, de metrô, ótimo, ação individual. Mas é preciso ter ação coletiva da prefeitura, do governo federal, dos estados, para garantir transporte público de qualidade. Se falou em economia de energia, é verdade, economia de energia é fundamental. Você vê a conta de luz da sua casa, olhar o que está acontecendo, substituir lâmpada incandescente por lâmpada fluorescente. A questão do resíduo, se falou aí na entrevista de uma coisa que é mais gentileza urbana, né? Não jogar lixo na rua, que também é bom para a convivência humana. Tem que fazer como nos Estados Unidos. Se você jogou na rua ou na rodovia, se for filmado, e provavelmente você vai ser punido. A multa é alta, né? É isso há muito tempo. Bom, não quero dizer que os Estados Unidos seja exemplo, como você já mostrou. Japão, por outro por lado, exemplo, é um Japão bom exemplo, é um né? bom exemplo até certo ponto. Você não consegue ver, você não consegue ver às vezes um fio de cabelo na calçada. Olha, pegando assim a ideia do irmão Murad, que eu acho muito boa, chamou a atenção, não é questão só de geração. Depende da geração antiga saber educar a nova geração, despertá-la para o encantamento, perfeitamente de acordo, uma educação ambiental. Agora, tem um aspecto que eu vejo muito negligenciado,
e que com a nova geração talvez seja até mais difícil. Eu vou começar com os transgênicos. Sim. Simplesmente hoje, ninguém mais discute. Todos nós estamos consumindo produtos transgênicos, só que ninguém sabe ainda os efeitos sobre a saúde a longo prazo e ninguém sabe os efeitos sobre o meio ambiente, porque os genes são saltitantes. Então, você tem transgênico aqui, contamina tudo que está ao redor. Isso ninguém fala. Ora, é a mudança profunda da identidade, primeiro, dos alimentos. Então, trigo não é mais trigo, soja não é mais soja, feijão não é mais feijão, é tudo transgênico. Mas também, através dos medicamentos, até que ponto nós continuamos humanos? Você vai sendo transformado na sua identidade profunda, né? Não só na linha de pensamento, mas também nessa linha, eu diria, até biológica. Né? Nós não sabemos os efeitos, né, de muitos medicamentos. De repente, quantas vezes um medicamento que parecia assim garantido, que não produzia nenhum efeito negativo, foi retirado do comércio. Vioxx, por exemplo, estou lembrando agora no momento. Né? Mas então, apenas para dizer, gente, vamos pensar mais a fundo, perceber que certos investimentos... Eu vou agora colocar uma questão que alguns não vão gostar. É a questão do pré-sal. Viram? Chevron? Isso estava a 1.000 metros apenas. E quando tiver 5.000 metros? Daí, quem me garante? Entende? Quer dizer, são operações de alto risco. A troco do quê? Você vai tirar o sangue das veias da terra. Isso é muito perigoso. Fregosa, esse tema da sustentabilidade, você vê como é que ele vai se ligando com tantas coisas. Você colocou a questão dos combustíveis, é verdade. Vocês perceberam como nos últimos tempos o tema do etanol, do álcool desapareceu no Brasil? O preço subiu tanto que praticamente quem usa transporte pessoal não está colocando mais álcool. Por quê? Porque se valorizou sobremaneira a gasolina por causa do pré-sal. E a gente sabe que o efeito pernicioso o uso da gasolina no transporte é enorme por causa da geração de gás de efeito estufa. Então, aí eu vou ligando com outras coisas que eu vou vendo também, por exemplo, a questão dos agrotóxicos, né? Você falou em mudança no ser humano. Uma reportagem recente que apareceu em vários jornais mostrava que alguns alimentos hoje no Brasil, eles têm um altíssimo grau de concentração de agrotóxicos que tem efeito cumulativo na corrente sanguínea, podem ocasionar câncer. Então, o que a gente está comendo? Da onde vem o nosso alimento? Você vê assim o produto verdinho, lindo, não é? Um tomate, grande toda a vida, depois um abacate, uma beleza, mas quanto agrotóxico? E aí tem soluções, quer dizer, nós temos hoje no Brasil muitas experiências de agricultura orgânica, de agricultura natural, seja agricultura familiar, pequenos grupos, e a campanha da Fraternidade sobre Socioeconomia Solidária ajudou muito isso a se consolidar no Brasil, seja também produtores médios e grandes que estão sensíveis a isso. Uma produção com menos teor de agrotóxico, utilização de tecnologias alternativas. Então, quem faz uma opção pela ecologia é capaz de pagar um pouquinho mais, 10, 15% a mais, por produtos que tenham menos carga de veneno, porque é a sua saúde, também você está valorizando aqueles que estão produzindo com qualidade. A mesma coisa os produtos. Quando você vai comprar um produto, hoje tem o selo do Procel. Você não vai comprar um produto que tem alto grau de consumo de eletricidade, porque isso impacta no ambiente inteiro. Então, vocês estão vendo como é que a ecologia faz a gente perceber que está tudo ligado. E desperta a gente a consciência coletiva, entende? Exatamente, e essa é a questão aqui final do nosso programa, porque o tempo passa rápido e o assunto é importante, porque não se esgota aqui, obviamente. Mas gostaria de perguntar, então, e aí uma fala final de ambos, por favor, dentro dessa questão, então, ecológica, que nós já sabemos que já há muito tempo deixou de ser periférica e hoje está aí no centro dos nossos debates, e eu repito, nós estamos aí no ano de 2012, um ano de eleições municipais no nosso Brasil, então quer dizer, teremos mudanças aí em termos de governo e nos discursos muitas vezes isso não fica muito claro. Então, o senhor já deu uma dica aqui, irmão Afonso, mas eu gostaria que falasse um pouco mais aí em termos de palavra final. Que esforços conjugados, que iniciativas, ora pessoais, ora comunitárias, ora governamentais, podem ser feitas
para que nós tenhamos, de fato, não só uma maior, uma melhor consciência, mas que gradativamente possamos, não é, ter realmente um planeta onde possamos habitar, conviver, usufruir de tudo aquilo que ele pode nos dar, sem irmos fazendo justamente o contrário, aí pouco a pouco ir nos matando e destruindo aquilo que deveria ser a nossa casa natural. Eu vou deixar só uma sugestão para você que está me ouvindo, que é cidadão, vai votar. Exige dos seus candidatos, diversos níveis, compromissos concretos com a questão ambiental e coisas assinadas em cartório. Não promessa de conversa mole, que isso não leva a nada. Então, grupos de igreja, associações, você quer, vamos apoiar tal candidato? Ó, nós temos esse compromisso ambiental, vai ser assinado, registrado em cartório. E depois pressionar os municípios, o Estado e o governo federal para que adotem políticas públicas para o meio ambiente, gente. Por exemplo, esgoto. No Brasil, grande parte das prefeituras jogam os nossos chamados efluentes direto nos rios, matando os peixes, poluindo as águas. É fundamental que nós tenhamos estações de tratamento de esgoto. Isso melhora a qualidade dos nossos rios, há um investimento inicial necessário. Nós, cidadãos, pagamos pela água e pelo esgoto, e o que a gente vê? Pouca coisa. Então, eu acho que é fundamental isso. A nossa consciência de cristãos exige da gente respeito aos outros seres, ao meio ambiente, porque nós fazemos parte dessa grande casa comum que Deus nos deu para ser habitável. Tá certo. Frei Moser, por favor. Eu estava há muito tempo esperando o momento de dizer, enquanto nós, seres humanos, não readquirimos a consciência de sermos meras criaturas, que nós não somos donos de nada, que nós somos frágeis, sozinhos, e que nós temos que juntar as nossas forças, de novo, para construir a nossa casa, nós não conseguiremos muito. Agora, isso é evangelizar. E, claro, nós temos diante de nós as palavras de Jesus, olhai os lírios do campo, olhem as aves do céu. Aí vão dizer, mas isso era lá no passado. Não, é um espírito que leva a isso. Esse espírito nós precisamos recriá-lo. E, naturalmente, com a nova tecnologia, aproveitando essa tecnologia para preservar, para aprimorar a criação. Tá certo. E com essas palavras nós estamos terminando aqui o nosso programa, agradecendo e muito o seu carinho, a sua audiência, não é? Quer dizer, esse feedback que você nos dá desses temas tão importantes debatidos aqui. Esse tema não para aqui, com absoluta certeza nós vamos retornar em outros momentos para dar continuidade, tá certo? Para você, um ótimo final de semana, não é? Juntos somos mais e até a próxima semana, se Deus quiser.